Olá, amantes da história e curiosos de plantão. Sou o professor Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo no passado. Imaginem só, estamos na Europa medieval, um mundo dominado pela fé e, vamos ser francos, por uma certa instituição poderosa, a Igreja Católica. Questioná-la? Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Perigoso, arriscado e, convenhamos, com altas chances de acabar mal. Mas como diria um famoso astrônomo, que modéstia à parte sou fã, a ausência de evidências não é evidência de ausência. E foi exatamente essa a lógica que moveu um monge alemão chamado Martinho Lutero. Ele ousou questionar, desafiar e, por que não, enfrentar a poderosa Igreja Católica, dando início a um dos maiores movimentos religiosos da história, a Reforma Protestante. Preparem-se, porque hoje vamos explorar os detalhes, as reviravoltas e as consequências dessa revolução religiosa que dividiu a cristandade e moldou o mundo em que vivemos. Apertem os cintos, porque essa viagem pela história promete ser tão emocionante quanto a busca por vida extraterrestre. A Reforma Protestante não foi apenas um evento, foi um verdadeiro terremoto no alicerce da civilização ocidental. Imaginem só, era o século XVI, e a Igreja Católica, com suas imponentes catedrais e influência política inabalável, ditava as regras do jogo. Mas, como sabemos, todo jogo tem suas regras questionadas, e no campo da fé não foi diferente. A Reforma foi um movimento religioso que desafiou a autoridade absoluta da Igreja Católica, questionando suas práticas e dogmas. E como em toda boa revolução, existia um líder, no caso, um monge alemão chamado Martinho Lutero, estudioso da Bíblia e crítico ferrenho da venda de indulgências. Imaginem só, pagar para ter seus pecados perdoados? Para Lutero, isso era inaceitável. Ele defendia que a salvação vinha pela fé e não por meio de pagamentos ou favores. E assim, munido de suas convicções e de um martelo, Lutero pregou suas famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Esse ato, meus caros, foi o estopim para a Reforma Protestante. A partir daí, o mundo ocidental nunca mais seria o mesmo. As ideias de Lutero, que criticavam a corrupção, a venda de indulgências e a autoridade papal, espalharam-se como um rastilho de pólvora por toda a Europa, graças à invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg. A reforma não se limitou apenas a questões teológicas. Ela impactou profundamente a política, a cultura e a sociedade da época, questionando a ordem estabelecida e abrindo caminho para novos pensamentos e valores. Para entendermos a magnitude da Reforma Protestante, precisamos voltar no tempo. No século XVI, a Igreja Católica dominava a esfera religiosa, política e cultural. A venda de indulgências causava revolta. Nesse cenário, surge Martinho Lutero, monge e estudioso da Bíblia. Lutero concluiu que a salvação era um presente gratuito de Deus, concedido pela fé. A Reforma Protestante não teria sido a mesma sem a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Imaginem só. Antes da prensa móvel, os livros eram copiados à mão. Um processo lento e trabalhoso que os tornava inacessíveis à maioria da população. Com a prensa móvel, tudo mudou. As ideias de Lutero, impressas em panfletos e livros, se espalharam como um rastilho de pólvora por toda a Europa. Era como se a própria história estivesse conspirando a favor da reforma, fornecendo a ferramenta perfeita para propagar a mensagem de mudança. A imprensa permitiu que as ideias de Lutero ultrapassassem as fronteiras geográficas e chegassem a diferentes camadas da sociedade. Se antes o conhecimento era restrito ao clero, agora ele estava ao alcance de todos que soubessem ler. A Igreja Católica, acostumada a controlar a informação, se viu diante de um novo desafio: a democratização do conhecimento. Era impossível censurar a enxurrada de panfletos, livros e traduções da Bíblia que inundavam o continente. A imprensa se tornou uma arma poderosa nas mãos dos reformadores, que a utilizaram com maestria para difundir suas ideias e mobilizar o povo. A reforma, que começou como um movimento religioso,
rapidamente se transformou em um fenômeno cultural e social, graças à força da palavra impressa. Podemos traçar um paralelo interessante entre a imprensa na época da Reforma e a internet nos dias de hoje. Ambas as tecnologias revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam e consomem informação, desafiando o status quo e abrindo espaço para novas ideias e movimentos. A Igreja Católica subestimou Lutero, um monge desafiando uma instituição milenar. Em 1521, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms, diante da elite do poder político e religioso. Ele se recusou a se retratar. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Lutero foi declarado herege e banido. Salvo por Frederico III, ele inspirou a Reforma. A Reforma Protestante não se limitou a um debate teológico. Ela acendeu o pavio para um longo e sangrento conflito que dividiu a Europa por séculos: as guerras religiosas entre católicos e protestantes. A Europa, antes unificada sob a bandeira do cristianismo, se viu dividida em campos opostos. De um lado, os católicos, fiéis à Igreja de Roma e ao Papa. Do outro, os protestantes, divididos em diversas ramificações, como luteranos, calvinistas e anglicanos, mas unidos em sua oposição à autoridade papal. As guerras religiosas foram alimentadas por uma complexa teia de fatores: disputas territoriais, rivalidades políticas, fanatismo religioso e a luta pelo poder. Na Alemanha, a Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525, colocou camponeses protestantes contra a nobreza católica, enquanto na França, as guerras religiosas francesas, de 1562 a 1598, mergulharam o país em um ciclo de violência e massacres. Um dos episódios mais emblemáticos da violência religiosa foi o massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares de huguenotes protestantes franceses foram assassinados em Paris. Esse massacre, ordenado pela rainha Catarina de Médici, chocou a Europa e intensificou a luta entre católicos e protestantes. As guerras religiosas só terminaram no século XVII com a Paz de Westfália, em 1648, que reconheceu a liberdade religiosa e a soberania dos estados. No entanto, as cicatrizes deixadas por esse período de intolerância e violência marcaram profundamente a história da Europa. As guerras religiosas nos mostram como a fé, quando distorcida e manipulada, pode ser usada para justificar atos de violência e barbárie. É um lembrete de que a tolerância, o diálogo e o respeito às diferenças são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. A Reforma Protestante não se resume apenas à figura de Martinho Lutero. Outros nomes, como João Calvino e Ulrico Zwinglio, também desafiaram a Igreja Católica e moldaram o movimento reformista. Calvino desenvolveu o calvinismo, pregando a predestinação e a ética do trabalho. Suas ideias influenciaram a Suíça, França, Holanda e Escócia. Henrique VIII rompeu com o Papa, criando a Igreja Anglicana. Ulrico Zwinglio, na Suíça, defendia uma interpretação radical das Escrituras. Esses líderes diversificaram a Reforma Protestante. Diante da Reforma Protestante, a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma. O Concílio de Trento reafirmou a autoridade papal e a importância das boas obras. Novas ordens religiosas, como os jesuítas, foram criadas para catequizar e combater heresias. A Igreja investiu na censura e fortaleceu a Inquisição. Apesar dos esforços, o protestantismo se consolidou na Europa. A Reforma Protestante, nascida na Europa, moldou a história mundial. Influenciou a colonização das Américas, a ética do trabalho e a educação. Desafiou a autoridade da Igreja e impulsionou ideias democráticas. Um marco na civilização ocidental, seu legado ainda ressoa hoje. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela Reforma Protestante. Vimos como um simples monge alemão, movido por suas convicções, desafiou o poder da Igreja Católica e desencadeou um movimento que transformou a Europa e o mundo. A Reforma Protestante não foi apenas um evento religioso,
mas um marco histórico que impactou a política, a cultura, a educação e a sociedade como um todo. Ela nos lembra que a busca pela verdade, a liberdade de consciência e a coragem de questionar o status quo são valores atemporais e universais. E você? O que achou dessa viagem no tempo? Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões sobre a Reforma Protestante e seu impacto no mundo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!